E tem gente aí tendo crises de pânico no Rio de Janeiro. Eu estou falando aí do principal bandido que vimos no Brasil nos últimos anos, que é Jair Messias Bolsonaro. A advogada dele já vai me processar por essa fala. Pois bem, aí o que acontece? O Bolsonaro está em pânico depois da busca e apreensão na casa do deputado Carlos Jordi, que é líder da oposição. Líder da oposição é um cargo que a oposição inteira vota ali e eles decidem, né, internamente quem vai ser o líder. E aí o Carlos Jordi é o deputado mais influente da oposição. Olha, ele não aparece muito nas redes sociais, ele não faz o escândalo, o escarcéu que faz um Nicolas Ferreira, que fazia um Daniel Silveira, que faz o Gustavo Geyer. Não, ele até tem muitos seguidores, quase 1 milhão no Instagram, tem muitos seguidores mesmo, um alcance alto o Carlos Jordi, mas a articulação que ele faz, principalmente, é nos bastidores. Ele é um cara de bastidores também, diferente de outros, que tem um deputado bolsonarista que faz um barulho muito grande, comete um monte de crime, e a gente vê isso em vídeo. Mas nos bastidores é gente fraca, é gente que briga com todo mundo, não consegue ali articular. O Jordi não, ele é um desses que é forte na articulação. Por isso é o líder da oposição. Por ser líder da oposição e por ser bom de articulação, você pode imaginar que ele é o tipo de pessoa que gosta de liderar as coisas. E aí foi apontado como um dos líderes aí dos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Ele articulou aí com grupos que fecharam as estradas e depois, posteriormente, esses grupos invadiram a sede dos três poderes. Não são todos os 1.500 que articularam com ele, mas alguns grupos desses, algumas centenas deles. E aí o que acontece? O Bolsonaro foi avisado aí por seus pares, porque imagina que o Bolsonaro é uma pessoa, ele não entende das coisas. Você vê que ele sempre fala as 4 linhas da Constituição, um livro grande, ele acha que tem 4 linhas. Ele fala que não lê, que não consegue. Bolsonaro chegou a compartilhar uma piada que uma bolsominion é muito burro, uma bolsominion fez com o Lula, dizendo, olha, o Lula disse que ele leu não sei quantos livros na prisão, vamos supor que cada livro tenha 200 páginas, ele ficou 580 dias preso, então o Lula teria que ler 55 páginas por dia, qualquer um sabe que isso é impossível. O Bolsonaro chegou a compartilhar isso no passado. 55 páginas por dia, fogo, meu, a pessoa que não consegue ler isso. Pois bem, então o Bolsonaro é avisado, explicam para o Bolsonaro bem mastigadinho o que está acontecendo. Pois bem, o que explicaram para ele bem mastigadinho, talvez não com as palavras que eu vou utilizar, é o seguinte, olha, o Gonê não é aquilo que a gente achou que era. O Gonê não é conservador, cristão, bolsonarista, como dizia Bia Kicis. Não, o Gonê é petista, ele é petralha, ele é comunista. É assim que com essas palavras devem ter dito para o Bolsonaro para ele entender. É comunista, entendi. Qualquer um que não é bolsonarista, para eles é comunista, né? Então, o que acontece é o seguinte, ele foi avisado que, olha, o Gonê, ele não está alinhado com o bolsonarismo, o Gonê, ele vai para cima mesmo, então agora não espere que a Procuradoria-Geral da República vá fazer vista grossa contra qualquer coisa, não espere que a Procuradoria-Geral da República barre qualquer tipo de investigação. Obviamente, a linguagem que se usa com o Bolsonaro é uma linguagem em que ele se sente perseguido, ele se sente vítima e diz, olha, vamos para cima agora, perseguição vai vir com tudo, eles vão tentar te prender, agora ele vai chegar aí para te ameaçar com a Polícia Federal, etc., de uma maneira que ele se sinta perseguido, porque qualquer um que fale o que ele não gosta de ouvir, ele já xinga, né? Então tem que falar de um jeito bem macio para ele entender. E aí, ele parece que agora entendeu, por isso, crises aí lá no Rio de Janeiro, que o Gonê, ele na verdade, entre aspas, iniciou a investigação do dia 8 de janeiro no dia 19 de dezembro. Ninguém fala a data, eu estou falando aqui, 19 de dezembro, que foi o dia seguinte ao Gonê assumir, que foi o dia que ele recebeu ali vários autos do processo. Toda investigação é também um processo. Aí o que acontece? Ali naquele dia, a Procuradoria-Geral da República finalmente entrou nas investigações dos incitadores, dos mentores e dos financiadores. Por isso, depois disso, tivemos várias operações aí contra financiadores. O Gonê falou no discurso de posse dele, e o Gilmar Mendes deu uma entrevista faz 2 semanas, no dia 8 de janeiro, foi uma semana, um pouquinho antes do dia 8, dia 5, ele deu uma entrevista, o Gilmar Mendes, dizendo o seguinte, olha, além dele falar lá dos mentores, serão todos presos, ele falava muito dos financiadores. Por quê? Porque naquele momento, a investigação na Procuradoria-Geral da República estava nos financiadores. Então o Gonê assumiu, a primeira coisa que ele fez foi o seguinte, vamos ver quem estava dando grana para isso aí.
Isso é mais importante que qualquer investigação, é follow the money, que é siga o dinheiro. E aí, isso não podia ser feito antes porque o Augusto Aras era praticamente cúmplice dos crimes. O Augusto Aras era amigo de um dos financiadores, que é um empresário dono da Tecnisa. Quer dizer, amigo, foi o empresário que indicou Augusto Aras para o Bolsonaro. Como é que ele vai investigar esse cara? Não vai. Aí você pensa nos financiadores, a Polícia Federal não compartilhava quase nada com a Procuradoria-Geral da República. Tivemos pouquíssimas operações contra financiadores. Eu cheguei a dizer aqui ao longo do ano passado o seguinte, olha, essa investigação é daquelas top secret, não está vazando nada. Nem se tem operação ou não está vazando. No caso, não estava tendo, porque não se confiava no procurador. Agora se confia, então ele fez 3 operações contra financiadores. Então imagina ali que nos celulares conseguiram muita coisa. Numa dessas operações, não foi especificado em qual delas, a polícia conseguiu os celulares de um dos líderes, que financiou ônibus e tudo mais. Esses líderes chamam o Carlos Jordi de meu líder. Os bolsonaristas vão dizer, pô, mas meu líder é uma gíria em vários lugares do país. O Nicolas Ferreira fez uma piada aí nas redes sociais dizendo, e se fosse baiano, imagina se fosse baiano dizendo meu rei. Aí ia falar que o Carlos Jordi era imperador, só que tem um problema. O problema não é ele ser chamado de líder ou não ser chamado de líder, é que ele agiu como líder. Na conversa que estava no celular do golpista, tem mais de 600 trocas entre eles, entre trocas de mensagens, de áudios, de arquivos, ou seja, fotos, vídeos, etc., e chamadas de um para o outro, de outro para um, etc. Então, foram divulgadas 3 mensagens e uma ligação. Ou seja, as outras 600 e tantas não sabemos do que se trata. O Procurador-Geral da República sabe, a Polícia Federal sabe, e o Alexandre de Moraes autorizou a operação. Então, o que foi explicado aí que está causando pânico no chefe da quadrilha, que é o Bolsonaro, é o seguinte, olha, fizeram operação, pegaram celular de alguém. Imagina um advogado, alguém tendo que desenhar, Bolsonaro, pegaram o celular, é isso aqui. Aí, a partir disso aqui, entraram lá, viram mensagem com o Carlos Jordi, que é líder da oposição. O Carlos Jordi, aí não precisa ser um Einstein para saber disso, o Carlos Jordi deve ter mensagens de celular com todos os deputados de oposição. Ele, por ser líder, ele deve estar nos grupos de WhatsApp em que estão todos os parlamentares de oposição. Eles têm grupos da oposição, grupo do partido, grupo de cada comissão, tudo mais. Para piorar, a polícia foi no gabinete dele. O Gustavo Guerra gravou um vídeo, eu mostrei aqui no vídeo passado, quem quiser assiste, o Gustavo Guerra quase chorando. Vou mostrar a carinha de bunda dele que tá engraçado. Mas o Gustavo Guerra quase chorando, gravou um vídeo dizendo, foi muita covardia, fizeram isso em janeiro, que tá no recesso e tudo mais. Fizeram isso aqui no recesso, a gente não pode nem fazer uma manifestação presencial, tudo mais. Só que tem um negócio, o problema de ser no recesso é que eles não imaginavam que seria feita essa operação, então estava tudo lá, os deputados, seus assessores deixam as coisas lá, que eles não vão voltar tão cedo, e fica lá, jogado. E aí a polícia pega tudo, pega computadores, imagina as conversas de WhatsApp, que ficam no WhatsApp Web, dos assessores do Carlos Jordi, dos assessores da liderança da oposição, conversa com assessores de outros deputados, é muita coisa, então ferrou grandão. Pode ser, demorou a operação, eu vi até colunistas aí da imprensa dizendo que demorou demais, tudo mais. Eu explico, demorou porque era o Augusto Aras, não tinha como essa operação acontecer com o Augusto Aras como Procurador-Geral da República, não tinha como, até porque as provas colhidas seriam compartilhadas diretamente com o Augusto Aras, aí não dava. Não dava porque há uma desconfiança enorme na Polícia Federal, e eu falo no STF também, de que o Augusto Aras vazaria isso para alguns dos investigados. Ou se não Augusto Aras, ele, a pessoa, senhor Augusto Aras, RG e tal, não, alguém ali da equipe do Augusto Aras, da Procuradoria-Geral da República, que só tinha bolsominion ali. Então, não podia ser feita antes. Por não poder ser feita antes, você imagina que muitas conversas que teve o Carlos Jordi já foram apagadas, mas tem uma coisa que eu percebi algumas pessoas na esquerda que são sempre pessimistas. Olha, a Polícia Federal vai na casa do líder da oposição e tem gente, não dá em nada, na própria esquerda. Tem uma coisa que esse pessoal sempre erra quando eles fazem, que é subestimar a burrice desses bolsonaristas e a capacidade, e aí eu falo, é uma capacidade inigualável
de produzir provas contra si mesmos. Eles são especialistas nisso. O tenente-coronel Cid teve o celular dele apreendido em 2021. Ele, em 2021, comprou um celular novo, um iPhone novo. O que fez o tenente-coronel Cid? Colocou a opção de que todos os dados dele, inclusive conversas de WhatsApp, de Telegram, etc., fossem armazenadas na nuvem da Apple, na iCloud. E ali, quando a Polícia Federal pegou o celular dele em 2023 também, que nem precisava ter pego, porque era só quebrar os sigilos dele na iCloud, estava tudo lá, até as conversas de antes. Aí você fala, olha, lembre-se, o celular do Tenente Coronel Cid foi pego em 2023, 4 meses depois dos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Deu tempo de apagar, deu muito tempo. Ele não apagou os e-mails, ele deixou na lixeira. Agora você imagina o Carlos Jordi, que também está longe de ser o suprassumo da inteligência. Então não subestime o fato de que esse pessoal pode ter tudo ali. Mesmo, olha, mas tem conversas aí de mais de um ano atrás. Olha, foi feita uma operação de busca e apreensão entre o Natal e o Ano Novo, e provavelmente ou foi nessa ou foi na operação que foi feita no dia 2 de janeiro, foi que a Polícia Federal pegou o celular que tinha conversa com o Carlos Jordi antes da eleição e conversas depois da eleição. E até a última ligação entre eles foi no dia 17 de janeiro. Ou seja, o golpista, um dos organizadores daquilo, sabendo que já estamos no governo Lula, sabendo que o ministro da Justiça era o Flávio Dino, sabendo que o Lula indicou o Zanin, depois o Flávio Dino para o STF, que trocou o Procurador-Geral da República, sabendo de tudo isso, chegamos ou ao final de dezembro ou ao começo de janeiro, não está certa a data, mas foi uma ou outra, de 2023 a 2024, ou seja, nos últimos dias aí, depois de um ano de investigação, o cara ainda tinha no celular dele todas as conversas, ele não apagou. Ele não trocou de celular. Um dos financiadores dos atos terroristas, um dos que tinha contato com o Carlos Jordi e que administrava ao menos 14 grupos de WhatsApp que estavam ali, que se organizaram para dar o golpe no dia 8 e que se organizaram para fechar estradas. Quer dizer, se esse cara que era um dos líderes não deletou nada, olha o tamanho. Esse é o tamanho da burrice dos bolsonaristas, tá bom? Esse é o nível que nós estamos lidando. Nós temos muita sorte que eles são tão burros. O próprio Bolsonaro, sumiu das redes, né? O Bolsonaro fez um vídeo um dia antes, algumas horas antes aí do Carlos Jordi sofrer operação da polícia, o Bolsonaro fez um vídeo criticando o Lula, dizendo que não dá para apontar nada de bom que foi feito nesse governo. Vou dar um exemplo. Um deputado do PT, se não me engano foi o Zaratini conseguiu ali aprovar uma lei que obrigava o governo Bolsonaro a fornecer absorventes para as mulheres mais pobres, né? E aí o Bolsonaro vetou. O Lula, essa semana, anunciou que o Farmácia Popular vai fornecer absorvente para 24 milhões de mulheres. Olha a diferença, né? Não dá para citar nada bom com o governo. O Bolsonaro não menstrua todo mês. Se ele menstruasse e tivesse que pagar caro no absorvente ou ficar sujo, ele veria a diferença que faz na vida das pessoas, no caso das mulheres, ter absorvente ou não ter absorvente. É uma diferença enorme na vida. E você comparar um homem jovem, pessoa adolescente, com uma mulher, a mulher vai ter sempre um gasto a mais do que o homem, mensal, queira ou não, rica ou pobre, ela tem um gasto a mais mensal que os homens não têm. O Bolsonaro não está nem aí. Só dei um exemplo de anteontem aí, não preciso voltar muito não. Voltou o Farmácia Popular, vários remédios aí, voltou Minha Casa Minha Vida, Lula pegou um monte de obra que estava paralisada e retomou, Lula vai lançar agora trem, são 120 novos aeroportos, mês que vem vai lançar aí passagens a R$200, enfim, tá, é feito atrás de feito do governo Lula, isso porque tem só um ano de governo, tá? Retomando aí todos os programas e criando programas sociais novos, tá? E aí é só isso que o Bolsonaro publicou, viu? O resto é só publicação feita assim pela assessoria, Carluxo, gente do Carluxo, criticando o governo, dizendo que o Brasil é um país perigoso hoje em dia e coisas do tipo. Só. Ele mesmo, assim, vídeo dele, sumiu. Está sumido. Por quê? Porque ele percebeu que a giripoca vai piar. Então agora, o que eu espero, tá? Depois alguém volte aqui no vídeo de hoje e veja se eu acertei daqui a algumas semanas. O que eu espero é o seguinte, vão começar a pegar alguns deputados e senadores graúdos, vai ser gente presa, vai ser gente graúda, bolsonarista presa, gente que tem foro privilegiado vai ser presa, alguns militares também, e por fim,
será preso o chefão da quadrilha. Mas antes ele estará se borrando de medo, tendo crises de tremedeira todos os dias, viu? Isso é o que vai acontecer nos próximos meses no Brasil, viu? Talvez próximas semanas. Peço sua inscrição no canal. Falou!